Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 54. Hoje é um dia especial no qual estamos voltando ao Evangelho de Mateus. Antes de ir para a passagem na qual foi lida pelo Naldo na abertura, quero fazer aqui uma rápida recapitulação do que já foi visto. Estamos em um momento que podemos intitular como a oposição ao rei. O capítulo 13, a partir do verso 54 em diante, e para me ser mais específico, vai até o 19:2, tá? Se você gosta de anotar, o momento do Evangelho de Mateus que nós estamos vivendo vai do capítulo 13, 54, até o capítulo 19:2. Esse grande bloco de texto fala a respeito da oposição que já começou lá atrás, mas ela vai se intensificar, e Mateus vai mostrar que isso vai acontecer nos próximos capítulos. O capítulo 14, capítulo 13, verso 54, é um trecho muito importante. O Senhor Jesus volta à sua terra natal e lá ele fica escandalizado porque os habitantes dali são extremamente incrédulos. Ele faz milagres, grandes prodígios e o povo não crê. Aquelas pessoas que viram Jesus crescer naquela região ali endurecem o seu coração. Avançando um pouco mais no capítulo 14, eu vou falar rapidamente, você vai passando aí pela Bíblia para você entender o que aconteceu nas últimas pregações do Evangelho. Chegamos então ao capítulo 14. Esse é um momento também chave, porque mostra que de fato a oposição ao rei cresceu tanto que ela chegou aos ouvidos das autoridades, no caso aqui de Herodes, ok? Chegou aos ouvidos de Herodes. O trecho do capítulo 14, do 1 ao 12, mostra, meus irmãos, que nós como cristãos, em muitos momentos vamos enfrentar sim hostilidade, às vezes mais severa, às vezes mais leve, mas em algum momento quero dizer para você que você vai sofrer. Não tenha isso como espanto, mas tenha isso como uma certeza, mas também tenha a certeza de que Cristo venceu. Em algum momento você vai sofrer por causa de Jesus. Então a oposição ela se intensifica e ela começa a agir contra Jesus e os seus mensageiros. No caso aqui, João Batista, que é morto por Herodes devido a um desejo ambicioso dele. Avançando um pouco mais, chegamos então ao verso 13 do capítulo 14. Nesse trecho agora, meus irmãos, vai acontecer dois milagres. É a multiplicação dos pães e aquele momento no qual Jesus anda sobre o mar. No primeiro momento, a multiplicação dos pães, ela é claramente uma representação, veja bem, do que aconteceu lá no Êxodo. Isso não é um momento isolado. A multiplicação dos pães é quase como uma reprise do que aconteceu no Êxodo. Lá Moisés, sendo mediador, ele faz com que o povo de Israel seja alimentado pela provisão de Deus, e aqui acontece a mesma coisa. Mas se você leu o Antigo Testamento, sabe que o povo comeu maná e morreu. João 6 fala sobre isso. Mas aqui não, Jesus diz que aquele que come do pão, esse viverá para sempre. Então Jesus é o Messias que tem compaixão do seu povo, como Moisés teve. E ele é poderoso para suprir as necessidades do seu povo. Mas não é apenas isso, ele também é poderoso para mostrar grandes sinais. Moisés, como grande mediador, ele fez o mar abrir pelo poder de Deus. Jesus não fez o mar abrir, ele andou por cima do mar. Conforme diz o livro de Hebreus, vai dizer que Jesus é superior em tudo ao grande profeta do Antigo Testamento, Moisés. Então esses dois milagres, dentro do Evangelho de Mateus, eles mostram uma reprise do que aconteceu no Êxodo, só que de maneira mais intensa, ou seja, Jesus é maior do que os profetas do Antigo Testamento. Chegamos então ao capítulo 15. Esse é um momento também bem interessante do Evangelho, porque agora aqui é um confronto de Jesus, o rei, com as autoridades. O rei Jesus terá um confronto, a gente já viu isso, com as autoridades do seu tempo. O que vai acontecer no capítulo 15, se você não lembra?
É o momento no qual Jesus, com toda autoridade, ele vai corrigir a compreensão equivocada que os líderes tinham a respeito de santidade e pureza. Eles tinham uma compreensão a respeito de santidade e pureza, e Jesus vai dizer que eles são hipócritas. Eles têm uma compreensão equivocada do que é de fato ser alguém puro diante de Deus. Capítulo 15 de Mateus fala sobre isso, ok? E avançando um pouco mais, chegamos então aos versos de número 21 do capítulo 15. Esse também é um momento bem interessante, porque é o momento no qual o rei sai das fronteiras de Israel, ou seja, o milagre que acontece aqui é fora do território de Israel, e uma pessoa que não é judeu, não é judia, ela ouve do evangelho. Mateus capítulo 15, do 21 ao 28, narra o incrível momento, onde mostra que o Messias, ele tem misericórdia sobre o seu povo, e sobre aquele que também não é o seu povo. Então vem a segunda multiplicação dos pães. Olhem na sua Bíblia, está aí no verso 32 do capítulo 15, espero que você esteja me acompanhando, senão você vai se perder à medida que for passando aqui no Evangelho. Chegamos então à segunda multiplicação, conforme eu disse, mais um momento no qual Jesus supre as necessidades do seu povo, é uma representação do que os profetas fizeram lá no passado, só que dessa vez maior, porque Jesus é superior aos profetas, e principalmente aqui, a ideia é superior ao grande profeta Moisés. Então, meus irmãos, chegamos ao momento também bem interessante do Evangelho. Esse momento aqui do capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 1, é o momento no qual, mesmo diante de todos os milagres, eu não sei quantos de vocês lembram, o capítulo 8 e 9 de Mateus está repleto de milagres e sinais. Aqueles milagres e aqueles sinais são evidências de que ele é o Messias. Cada milagre não é algo isolado. Cada milagre ele é pedagógico, ele ensina alguma coisa. Cada milagre ele funciona como se fosse uma placa que está apontando, está dando a direção de que Jesus é o Messias. Mas quando chega no capítulo 16, os fariseus, como sempre, são insaciáveis, eles querem mais. Então eles pedem um sinal para Jesus. E Jesus diz que não vai dar nada para eles, porque eles não passam de incrédulos, e aquela geração é completamente adúltera e perversa. Jesus diz que não lhe dará sinal nenhum, o único sinal que eles terão é o sinal de Jonas, que saiu da boca do peixe ao terceiro dia, e Jesus ressuscitará ao terceiro dia. Então, irmãos, chegamos agora ao capítulo 16, verso de número 13, que é a mensagem de hoje. Mateus, capítulo 16, verso 13. Este trecho já foi lido, nós vamos ler aos poucos novamente, ok? Esse trecho, meus irmãos, ele é muito importante, porque é nesse momento no qual Jesus vai ser identificado como Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confirmação, meus irmãos, ela marca um ponto crucial dentro do Evangelho, porque a partir daqui, Jesus vai deixar claramente, vai dizer claramente quem ele é e qual é a sua missão. Pois ele vai revelar, meus irmãos, que ele não é o Messias como o povo estava esperando. Não, ele não é. Ele é alguém diferente. Jesus vai redefinir o conceito do que é ser o Messias. Ele vai dizer que ele veio não para estabelecer um reino terreno, como as pessoas estavam esperando. Não, ele vem para dizer que veio para morrer e ser crucificado. E isso não é uma falha nos planos de Deus. A cruz não foi um plano B. A cruz não foi um erro, a cruz não foi um plano que não deu certo, a cruz estava dentro dos grandes propósitos de Deus. E os seus discípulos, preste atenção, eles precisam entender isso, porque parece que até agora eles não entendem que a cruz é necessária. Jesus disse, olha, é necessário lá na frente, ele vai dizer. Eles precisam entender que quem vai participar do reino também vai sofrer, também vai carregar a sua cruz. Muitos, meus irmãos, hoje não entendem quem é Jesus. As pessoas acham que entendem. E aqueles que entendem não querem segui-lo. Mas
a melhor maneira de compreender quem é Jesus é através da sua palavra. E nós vamos ver hoje, nessa noite, compreender quem é de fato é Jesus e as implicações que isso envolve na vida de alguém. Pensando então numa mensagem, quero ler para você a mensagem dessa noite, que é baseado em todo o capítulo 16, mas hoje nós vamos apenas até o verso 20, porque há muita coisa aqui para ser vista, e no outro domingo nós vamos continuar. A mensagem é a seguinte: Jesus inicia o seu caminho para a cruz, anunciando sua paixão, desafiando a compreensão dos seus discípulos e ensinando que o verdadeiro discipulado exige entrega total a Deus e renúncia ao mundo. Jesus inicia seu caminho para a cruz, agora é sem volta. Ele está decidido a ir para a cruz. Ele anuncia que precisa passar pela paixão, ou seja, a sua morte. Ele vai desafiar a compreensão dos seus discípulos diante do que é ser um discípulo. Vai mostrar para eles que o discipulado exige uma entrega total a Deus, e se alguém quiser ser discípulo, precisa negar e renunciar ao mundo. Então vamos ver isso com mais detalhes dentro do Evangelho. Verso 13 diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. O fato de Mateus contar isso é bem interessante. Isso é aquele trechinho que você olha e parece que passa meio despercebido, mas não é. O fato de Mateus dizer isso, Jesus saiu e foi para a região da Cesareia de Filipe. Ou seja, provavelmente aqui Mateus está nos mostrando que o tempo de Jesus dentro da Galileia, o ministério que durou mais ou menos 3 anos naquela região, está se encerrando. E ele vai agora para outras regiões porque ele está perto da cruz. A oposição ela começa a atacá-lo mais fortemente. Vimos que a oposição ela se intensifica. Agora ele se isola com seus discípulos e ele vai revelar grandes coisas para eles. Então, possivelmente, ele sai daquela região porque o que ele vai falar é muito importante e a oposição está muito forte sobre ele. Aí então vem a grande pergunta. Ele sai daquela região, vai para Cesareia de Filipe, uma região pagã, que basicamente existem apenas pagãos, poucos judeus naquela região. Não faz parte do território de Herodes, outro ponto importante. Herodes dominava a Galileia, ele vai para outro lugar onde Herodes não manda, ele se distancia da oposição e ele faz a seguinte pergunta: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ele ora para seus discípulos, não sabemos aqui se foi chegando lá ou foi no caminho, possivelmente no caminho. Ele pergunta a eles: olha, quem as pessoas estão dizendo por aí que é o Filho do Homem? Jesus fez aqui uma pergunta intencional. Nada na Bíblia ela é por acaso. Naquele tempo, meus irmãos, já havia muita expectativa sobre quem era o Messias. O povo já estava esperando o estabelecimento do reino de Deus. Eles contavam as horas e os dias no qual Roma ia cair do poder e o Messias ia reinar. Eles sabiam, meus irmãos, que Deus ia libertar eles dos seus inimigos, as promessas elas seriam cumpridas, o trono de Davi voltaria para o lugar certo, porque Herodes não era rei, Davi devia reinar, ou seja, o seu descendente. Então havia muitas promessas, o povo estava esperando por isso. Mas assim como a oposição crescia, os boatos a respeito de Jesus também cresciam. Havia muitas opiniões a respeito de quem ele era. Lembra? A sua fama se estende por toda aquela região. Se você já leu o Evangelho, percebeu que vai falar por várias vezes, e as multidões vinham até ele, pessoas de muitos lugares. E isso, meus irmãos, à medida que cresce a sua popularidade, à medida que as multidões vêm a Jesus, o número de opiniões sobre ele também aumenta. Quem é então o Filho do Homem? Qual era a opinião popular sobre ele? É isso que Jesus está perguntando. Ele está perguntando basicamente: olha, qual é a opinião do povo aí a respeito do Filho do Homem? Vocês sabem? Certo autor disse o seguinte, olha só que interessante: é possível que alguém tenha bons pensamentos sobre Cristo, mas ainda assim não tenha uma compreensão correta.
É possível que a pessoa tenha uma visão elevada sobre ele, mas ainda assim, isso não é o suficiente. Meus irmãos, a verdade mais alarmante é que as pessoas têm muitas opiniões a respeito de Jesus. Se você saísse agora, nesse momento, e começasse a passear por aí, parando uma pessoa e outra e perguntando quem é Jesus, você ia ouvir de tudo, acredite. Você ia ouvir de tudo. As pessoas têm sim as suas opiniões sobre Cristo. Alguns acham que ele é um bom homem, há pessoas que dizem que ele foi um profeta, há pessoas que dizem que ele foi uma espécie de mestre revolucionário e assim por diante. Há muitas opiniões. E há pessoas que dizem que ele foi o Salvador. Afirmam com toda a convicção, olha, Jesus, ele é o Salvador. Mas quando você começa a pesquisar mais fundo, aquilo não faz nenhuma diferença para aquela pessoa. Então há muitas opiniões a respeito de quem é Jesus. Mas essa pergunta aqui de Cristo, ela visa um ponto. É necessário eu e você termos uma compreensão adequada a respeito de quem é Jesus. Ah, meus irmãos, no coração do pecador existe essa angústia. A angústia, meus irmãos, de reconhecer quem é Jesus. O pecador, ele endurece o seu coração, ele não reconhece quem é Cristo. E isso traz grande sofrimento sobre as pessoas por não dar glória a Deus como é devida. Vou repetir novamente. A boca que não confessa Jesus como seu Senhor, que não reconhece Ele adequadamente, isso traz grande dor e sofrimento para o pecador. Deus, ele criou o ser humano para ser um adorador, mas quando o pecado vem sobre o homem, impede o homem de ser um adorador, e a única maneira do homem voltar a adorar, a cantar, como nós acabamos de cantar aqui, é confessando Jesus como o Senhor. E o homem só pode fazer isso, só pode ser um adorador, se ele confessar quem é o Cristo, quem é Jesus. Vamos então ver qual era a opinião popular do povo. Olha comigo o verso 14. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. A primeira coisa que você percebe aí, eu acho que você percebeu, ninguém disse que ele era o Messias, né? Ei, Pedro, chamou a galera aqui, rapaz, quem é que a nega está dizendo aí que eu sou? Aí eles falaram, olha, o pessoal disse que você é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Se você viu aí, ninguém disse, da pesquisa que ele fez aí, ninguém falou que ele é o Messias. Ninguém disse que ele é o Messias. Essa opinião, meus irmãos, de que Jesus era o Messias, isso não era popular. As pessoas podiam crer que Jesus era qualquer coisa, olha só, menos o Messias. As pessoas pensavam que ele era João Batista. Mas espera aí, João Batista não está morto? Havia pessoas dizendo que ele, de alguma forma, João voltou e ele era o Messias. Aliás, de que Jesus era o João que, de alguma maneira, voltou à vida depois de ser executado, perdeu a cabeça por ambição de Herodes. Alguns achavam que ele era Elias. Olha só, isso não é por acaso, porque havia passagens da Bíblia, ou seja, Malaquias 4, 5, se você quiser ler depois, onde mostra que é necessário que Elias venha antes do grande dia do Senhor. Então algumas pessoas estavam dizendo que ele era Elias. Outras pessoas dizem aqui que ele era Jeremias. Fiquei pensando, por que as pessoas afirmavam que ele era Jeremias? Não sabemos ao certo, mas possivelmente porque o ministério de Jesus, de alguma forma, se pareceu com o de Jeremias. Jeremias acusou a liderança do seu tempo. Jeremias falou fortemente a respeito do arrependimento. Jesus também falou, talvez deveria ser isso. Outras pessoas diziam que Jesus era algum tipo de profeta. E isso também é bem interessante, porque havia uma passagem bem específica, que é Deuteronômio capítulo 18, se você quiser ler em casa, vai dizer que naquele grande dia, Deus vai levantar um homem semelhante a Moisés, e ele será o grande profeta. Então havia essa expectativa por parte do povo. Perceba então, irmãos, que essas visões, elas não estão erradas. Elas são baseadas sim na palavra de Deus, mas elas são equivocadas. Não é que o povo estava totalmente errado. O povo até baseava as suas opiniões
na palavra de Deus, porém, elas eram equivocadas. Então Jesus faz uma segunda pergunta, preste atenção que ele vai perguntar agora. E vocês, quem dizem que eu sou? Ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo aí a respeito de mim? Aí eles falam, beleza. E vocês? Eu quero ouvir de vocês agora, quem eu sou para vocês? Eu falei para vocês que a cruz ela está se aproximando, não foi? À medida que a cruz se aproxima, o momento crucial do evangelho, a oposição a ele também se intensifica. Os seus discípulos são chamados para participar do reino. Mas, para participar do reino, é necessário compreender adequadamente quem é Jesus. Vou repetir novamente. Se eu e você queremos ser verdadeiros discípulos, verdadeiros participantes do reino de Deus, você precisa compreender quem é Jesus. E eu compreender quem é Jesus não é um eu acho. Eu acho que é isso, irmão. É uma compreensão bíblica a respeito de quem é Jesus. Por isso que Jesus pergunta, e aí, gente, e vocês? Eu sou quem para vocês? Pedro responde. Pedro respondeu quase que imediatamente. É bem interessante que Pedro que ele toma a frente, né? Ele age como se ele fosse uma espécie de porta-voz, não seja meio que um líder. Ele não era o líder dos 12, mas ele agiu aqui como se fosse um líder ou um representante. E ele responde de maneira clara, direta e verdadeira. Olha o que Pedro então responde. Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A pergunta é, e aí, gente, eu sou quem para vocês? Pedro responde imediatamente, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. É interessante que Mateus ele fala o nome completo de Pedro. Você viu aí? Respondendo, ou seja, que Mateus está narrando o que aconteceu. Ele narra, olha, Simão Pedro foi à frente e disse, perceba que ele chama o nome inteiro de Pedro. Há quem acredite, pelo fato dele ter chamado todo o nome de Pedro, é porque aquela afirmação dele foi muito forte ou ela foi autêntica. Mas enfim, não sabemos ao certo. Mas o ponto é, o que ele afirma? O que ele diz? O Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Pedro, ele declara abertamente, o Senhor é o Messias do Antigo Testamento. O Senhor é a grande esperança de Israel. O Senhor é o Filho do Deus vivo. Quando Mateus registra isso, o que ele tem em mente? Quando Mateus registrou as palavras de Pedro, reconhecendo quem é Jesus, quase que imediatamente é como se Mateus estivesse chamando eu e você a lembrar de antigas passagens do Antigo Testamento. Como eu disse, a declaração de Pedro não foi por acaso. E Mateus, quando registra, ele espera que seus leitores lembrem de algumas passagens, e eu quero ver com vocês algumas delas, para você ver como encaixa perfeitamente na declaração de Pedro. Pedir que o Joab possa projetar aqui, se você não quiser abrir, mas eu incentivo você a abrir, tá? É importante você conhecer a sua Bíblia e aonde os textos estão. Vamos lá então para 2 Samuel 7:14. 2 Samuel 7:14. Vai ser projetado aqui, mas abra aí, vale a pena, para você saber onde está as passagens nas Escrituras. Diz o seguinte, olha o que diz aqui. Vamos um pouquinho antes para vocês entenderem, verso 10, tá? Abra no verso 10, vai ajudar a gente a entender mais o que a promessa fala. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão. Perceba, jamais os filhos da perversidade irão afligi-los. Quem é que estava afligindo Israel naquele momento? Roma. O povo de Deus esperava que isso aqui acontecesse. Vamos continuar.
como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. Deus prometeu que um dia ia dar descanso. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente. Opa, lembrei-se de Gênesis, não é? Farei vir um descendente. Aqui está falando com Davi. É Salomão, o descendente, mas nós entendemos isso de maneira maior, que Salomão não cumpriu a promessa. Outro viria, e você já sabe quem é. Um descendente que procederá de você. Estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. O trono ia durar para sempre. Estava acontecendo na época de Mateus? Não. Então o povo estava esperando que esse momento chegasse, que o trono, que o rei subisse lá, tirasse Herodes, tirasse César e assumisse o poder. E eu lhe estabelecerei para sempre o trono. 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu castigarei com vara de homens e com açoite dos filhos de homem. A minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Mais um. Vamos lá para Isaías 9. Rapidamente, abra comigo a Isaías capítulo 9. Verso 6. Você precisa conhecer esses textos para você entender a conexão de toda a história da Bíblia. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, olha só, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A parte final está dizendo, Deus, o zelo que Deus tem pela sua santidade, fará com que essa promessa aconteça. Então o povo estava esperando por esse momento. E o último, Jeremias, tem mais outros, mas vamos parar por aqui. Jeremias capítulos 23, verso 5. Diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Quando esse dia chegar, Israel seria conhecido como Senhor, justiça nossa. Um dia no qual Deus ia salvar o seu povo. Agora volte para Mateus. Há muitos outros textos, a Miqueias capítulo 5, mas alguns salmos, mas vamos ficar aqui. Agora volte para o Evangelho de Mateus. Pedro disse: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Quando Pedro afirmou isso, automaticamente, creio que os discípulos lembraram de muitas promessas, como essas que eu acabei de ler com vocês. Mas não era apenas isso. Se você voltar para trás um pouquinho, no capítulo 14, eles já tinham afirmado quem era Jesus. Olha o que diz o capítulo 14, 33. Diz o seguinte: depois de que Jesus anda sobre o mar e acalma a tempestade, olha o que os discípulos declaram, apavorados de medo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus.
verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Mas dessa vez, a declaração de Pedro, ela tem um peso maior. Ele não é apenas o Filho de Deus, mas ele é o Filho do Deus, o quê? Vivo. O que significa isso, meus irmãos? Para o judeu, para um bom judeu, ele entendia que seu Deus era único, como de fato é. Ele dizia que Deus era o Deus vivo. Isso fazia um contraste com os ídolos pagãos que não passavam de ídolos mortos, madeira, pedra e assim por diante. Quando Pedro falou isso, ele está deixando bem claro, como judeu que ele é, que ele crê no Deus vivo e diz, olha, o Senhor é o Filho dele, ou seja, o Senhor também é divino, o Senhor também é Deus, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Rei tão esperado que nós estamos desejando. Meus irmãos, eu gostaria de ver como foi que Pedro falou essa declaração para Jesus. Talvez o seu coração estava lembrando de muitas de promessas preciosas que o povo aguardava e não acontecia, não chegava o momento. Mas agora chegou e ele declara, o Senhor é o Cristo. Se você lembra, nem sempre os discípulos foram assim, tão firmes nas suas declarações. Em alguns momentos eles são até incrédulos, é ou não é? Eles duvidam de Jesus. Mas é assim mesmo, o discípulo ele tem momentos de alto e baixo. Momentos bem, momentos que eles não estão bem. Porém, meus irmãos, Jesus está aqui num processo de discipulado. Ele está caminhando com 12 homens específicos e ele está discipulando esses 12 homens. E nesse processo, meus irmãos, começamos a perceber agora que parece que está dando fruto. Pedro vai, toma a frente e com toda ousadia diz, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, eu creio nisso. Pedro então parece estar bem firme nisso. Mas a gente sabe que não vai ser assim. Mais na frente Pedro vai negar Jesus, isso 3 vezes. Mas Jesus deixou bem claro que a convicção dos discípulos só seria mais firme após a ressurreição. Não sabemos se Pedro, quando falou isso aqui, ele estava plenamente convicto. Eu creio que mais ou menos. Mas após a ressurreição, quando Cristo ressuscitasse, e você chega nas 2 cartas de Pedro, aí você vê realmente um Pedro bem convicto. Mas o ponto é, meus irmãos, os discípulos estão num processo de discipulado. Eles estão caminhando com Jesus. E eu e você estamos no mesmo processo. Vai ter momentos altos e vai ter momentos baixos, mas você precisa entender que você está num processo de amadurecimento. Talvez a sua declaração hoje a respeito de quem é Jesus não seja tão precisa, mas ela precisa amadurecer. Você não pode passar a vida inteira dizendo que Jesus é meu Salvador. Ele não é só o seu Salvador, ele é o Filho de Deus, é a esperança de Israel, ele é o Rei prometido em todo o Antigo Testamento. Eu e você precisamos responder adequadamente quem é Jesus. Talvez hoje não é adequada a sua resposta, mas ela precisa amadurecer, como os discípulos estão neste processo de amadurecimento. Quem é Jesus? Precisamos responder a essa pergunta, meus irmãos. Precisamos responder. A gente vive em um mundo que é contra o Evangelho. Se o mundo é contra o Evangelho e eu não sei responder quem é Jesus, eu vou envergonhar o Evangelho. Se o mundo é contra Cristo e eu não sei dar uma boa resposta a respeito de quem é Jesus, eu estou quase envergonhando o Evangelho. Preciso responder adequadamente quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para as pessoas à sua volta? O que ele representa para o mundo? Como é que o mundo enxerga Jesus? O que o mundo pensa sobre ele? O que você pensa sobre ele? E a principal pergunta, como as pessoas estão reagindo à mensagem de Cristo? E nós? Como é que nós estamos reagindo quando ouvimos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Pedro respondeu bem, mas isso não veio dele. A gente vai ver que isso foi dado por Deus. Mas ele respondeu bem, apesar que só depois da ressurreição é que de fato ele ficaria bem convicto de quem é Jesus. Mas o ponto é, quem Cristo é? Você precisa responder essa pergunta no seu coração. Você precisa responder essa pergunta àqueles que perguntarem a você. Você precisa testemunhar bem, como nós oramos um pouco mais cedo a respeito disso. Isso é inevitável. Em algum momento, você vai precisar responder
Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, em casa, na rua, em algum momento você vai precisar responder da razão da sua fé. E você precisa estar preparado para dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? Pedro respondeu bem. Ele disse que ele é o Messias. Ele é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Rei prometido. Mas olha o que diz o verso 17. Então Jesus lhe afirmou, depois que ele ouve a resposta, Jesus afirma o seguinte: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Não foi a carne e o sangue que revelou isso a Pedro, ou seja, carne e sangue são duas expressões que é usadas para se referir ao homem mortal, ao ser humano mortal. Então Jesus está dizendo: olha Pedro, você como mortal, isso não veio de ti, e você é feliz por isso, porque foi Deus o Pai que te deu essa verdade que você acabou de professar. Quando ele diz assim: Simão, bem-aventurado é você por causa disso. Bem-aventurado, meus irmãos, é um termo que aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Essa palavra significa uma pessoa que achou graça diante de Deus, é alguém feliz. Pedro está dizendo, aliás, Jesus está dizendo: Pedro, você é um cara feliz. Rapaz, abençoado seja você, porque você falou isso. Mas isso não vem de ti. Isso foi o meu Pai que deu, porque você não passa de um mortal. Você é carne e é sangue. Isso talvez alegrou o coração de Pedro. Jesus então percebe que a confissão de Pedro não vem, aliás, ele não percebe, ele sabe que não vem dele mesmo. Mas ele diz o seguinte, 18: também eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Se fosse para me pregar isso aqui e escolher, eu não pregaria isso. Por isso que a pregação expositiva ela é fantástica. Ela exige que a pessoa se prepare. Meus irmãos, esse é um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Já vou comentar sobre ele. Mas antes, o primeiro ponto que você percebe aqui é que Jesus, ele faz uma grande revelação e pela primeira vez aparece o nome igreja. É a primeira vez no Evangelho de Mateus que o nome igreja está bem no verso 18. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Guarde essa frase, a minha igreja. A palavra igreja aí, usada por Mateus, é eclésia, que significa uma assembleia, um grupo de pessoas que foram reunidas com um propósito muito específico. Mateus então usa essa palavra, ele registra isso, diz que Jesus falou da igreja, um grupo específico de pessoas. Agora vamos entender essa palavra dentro de tudo que aconteceu. Lembra? Falei para vocês que Jesus está encerrando o seu ministério, a cruz está se aproximando. Cada vez que passa, ele está indo para a morte. Ele levou seus discípulos, ele está caminhando com seus discípulos. É uma jornada de talvez mais ou menos uns 3 anos que ele vem discipulando eles. E era um momento agora certo. Esse é o grande momento para revelar algo extraordinário para os seus discípulos. Eles fariam parte de um povo completamente diferente. Eles não fariam parte da liderança que tinha lá. Eles não fariam parte daqueles outros judeus que tinham lá. Eles não fariam parte dos líderes religiosos. Não. Eles fariam parte de uma comunidade completamente nova. E ela se chama a Igreja do Senhor. E isso é precioso. Isso é precioso para ele. Jesus está dizendo que está prestes de estabelecer um novo povo, que não faz parte da liderança religiosa, não tem um coração duro como Israel tinha, mas é um novo povo e ele a chama de igreja. Como eu disse, esse texto é extremamente difícil pelas suas muitas interpretações que tem. Eu quero citar apenas 2 aqui, que são o alvo de muito debate sobre esse texto. Como eu disse, se fosse para me escolher, eu não pregaria esse texto. Verso 18 diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas interpretações sobre essa passagem. A primeira é da Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana afirma ser a única igreja verdadeira, a detentora das chaves de ligar e desligar o reino, a pessoa. E a igreja diz que Pedro foi o fundador da igreja. A Igreja Católica Romana afirma que o primeiro Papa foi Pedro e ele foi o grande fundador. Jesus fundou a igreja sobre Pedro. Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação vem do lado protestante, ou seja, os cristãos, que afirmam que não, a única pedra fundamental da igreja é Jesus. Cristo foi quem fundou a igreja. Ele é o Senhor da igreja. Mas e agora, irmão, qual a interpretação certa? Apesar que há pessoas que defendem muito bem a primeira e há pessoas que defendem muito bem a segunda. Existem algumas instruções que a gente pode fazer para poder entender o que esse texto significa. Então, olhe comigo, vamos ver aqui primeiramente o contexto. Depois nós vamos entender outras passagens da Bíblia que lançam luz sobre essa passagem aqui tão difícil e tão debatida. Se você percebeu, desde o início, quando eu comecei a falar aqui, quem é o foco dessa passagem? Quem é o foco dessa passagem? Jesus. Jesus é o foco de toda a passagem que está acontecendo lá no verso 13 até o verso 20. Ele pergunta quem é o Filho do Homem. Então ele quer saber o que as pessoas estão dizendo sobre ele. Número 2, ele pergunta aos discípulos: e vocês? O que vocês pensam sobre mim? Número 3, Pedro diz: o Senhor é o Cristo. 4, Jesus declara ser o Senhor da igreja. Ele diz: a minha igreja. Número 5, ele diz que vai morrer. Lá no verso 21 até o 23, ele diz que é necessário que essas coisas aconteçam, que o Cristo morra e por meio do seu sangue ele compre a sua igreja. Atos capítulo 20. Número 6, se você vê o capítulo 17, Jesus é o ponto central do capítulo 17, na transfiguração, aonde o próprio Pai diz: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. E eu poderia passar horas e horas falando para vocês de que todo o Evangelho gira em torno de Jesus. Portanto, meus irmãos, Mateus 16, do 13 ao 20, não é uma conversa particular de Jesus com Pedro, como alguns afirmam por aí. Não, Jesus foi lá e falou: olha, Pedro, eu vou estabelecer minha igreja em cima de você. Você vai ser o fundamento a partir de hoje. Não, Jesus está conversando com os 12 discípulos. Pedro tomou a frente e quase como porta-voz declarou muito bem, mas isso não pertence a ele. Foi o Pai que deu a Pedro essa revelação. Portanto, meus irmãos, todo o texto gira em torno de Jesus. Não é uma conversa particular com Pedro e Jesus não deu algo especial a Pedro. Mas calma aí, tem mais. Outra maneira de entender essa passagem é olhando o que o resto da Bíblia fala sobre isso. Por exemplo, o Antigo Testamento diz que Deus é a grande rocha. Vamos ver um texto aqui bem interessante. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 32. O grande texto onde Moisés profere um discurso. Deuteronômio 32. Vamos entender agora o que outras passagens da Bíblia falam a respeito da rocha, do fundamento. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Verso 15, por favor, Joab. Mas Jerusalém engordou e deu seus coices. Vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Eles abandonaram a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Aqui está falando de Israel, que desprezou o Deus que é vivo e verdadeiro, que também é chamado de, veja que está até em maiúsculo, a rocha, né? O grande
fundamento. Salmo 18, versículo 2. Outro texto que fala a respeito do grande fundamento. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Tem muitas outras, e todas as outras passagens, como Samuel, outro Salmo 28 e assim por diante, falam de que Deus é a grande rocha no qual Israel está seguro. Os profetas também falaram sobre isso. Isaías falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso. E Jesus afirmou ser a pedra. Olha que interessante o que diz o capítulo 21 de Mateus. Nós estamos no 16, quando você passa poucas passagens, olha o que Mateus registrou sobre a fala de Cristo. Mateus 21. Jesus afirmou o seguinte, verso 42. Então Jesus perguntou para os fariseus e para a liderança: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Ele está perguntando. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Perceba, meus irmãos, que os profetas falaram, passagens do Antigo Testamento falam sobre quem é a rocha. Jesus falou sobre quem é a rocha. E agora Pedro? Pedro também falou sobre quem é a rocha. Vamos para Atos capítulo 4. Esse dia você não apenas ler, mas procurar na sua Bíblia, para você saber onde as passagens estão. Atos 4, olha o que Pedro disse a respeito de Jesus. A partir do verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. 4:8. Verso 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, ou seja, a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. 1 Pedro, capítulo 2, agora Pedro já muito tempo depois escreve algo também impressionante sobre a pedra. 1 Pedro 2, no verso 4, diz o seguinte: chegando-se a ele, pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5, também vocês, como pedras que vivem, ou seja, pedras vivas, são edificados casa espiritual para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que eu ponho em Sião. Olha Pedro citando o Salmo, citando aquilo que Jesus falou, e agora ele cita na sua própria carta. Eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será envergonhado. E Paulo também falou sobre isso. Muitos outros textos, como 1 Coríntios 3, Efésios 2 e muitas outras passagens, como Romanos 9, em todas elas, Paulo diz que o grande fundamento da igreja não é Pedro,
mas é Jesus Cristo, a pedra principal. Meus irmãos, isso é extremamente importante nós entendermos, para que você não venha cair nas ciladas, talvez, de um bom católico que estuda a Bíblia. Eles afirmam com convicção de que Pedro foi o primeiro Papa e o grande fundador da igreja, mas não é isso que diz as Escrituras. Pedro, sim, ele confessou bem e mediante a sua fé, a sua confissão, Jesus declarou, não apenas exclusivamente para Pedro, mas para todos os apóstolos e para os demais que viriam, de que era sobre ele que a igreja seria edificada, sobre aquela confissão que Pedro fez. Pedro disse: o Senhor é o Cristo. Pedro foi o primeiro a declarar: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração gerou a Pedro o elogio de Jesus. Você é feliz, Pedro. Bem-aventurado é você porque você falou isso. E sobre isso, não sobre Pedro exclusivamente, sobre a confissão que Pedro fez, sobre isso estabelecerei a minha igreja. Jesus, irmãos, é o dono da igreja. Cristo é o Senhor da igreja, o fundamento da igreja, a pedra principal da igreja. Não é Pedro, não é o apóstolo, não é nenhum dos outros grandes homens de Deus, mas é Jesus, a pedra fundamental da igreja. A igreja ela é construída, meus irmãos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas Cristo Jesus é a pedra principal. Mas, irmão, por que você está falando tanto disso? Eu já sei, mas isso é assunto de debate há 2000 anos, onde dizem que Pedro foi o grande fundador da igreja. Novamente, a igreja ela não é edificada sobre Pedro e seus sucessores. A igreja ela é do Senhor. A igreja é de Cristo, ela não tem um dono. O único dono é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua amada igreja que está fundada nele. A igreja, meus irmãos, ela só permanece de pé e ela só derrota as portas do inferno porque ela está fundada sobre Jesus. Se fosse em cima de Pedro, a igreja já tinha acabado já. Ela já não existia mais. Ela só permanece de pé porque ela está em cima do grande fundamento, da grande declaração que Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho do Deus vivo. Queridos irmãos, no dia em que a igreja parar de falar isso, ela vai morrer. Assim acontece na Europa. No momento em que a igreja deixou de dizer que Cristo era o seu fundamento, ela começou a morrer. Muitas igrejas estão fechando nos Estados Unidos, muitas, mas é muitas mesmo. Viram boates, viram livraria, viram cafeteria, viram de tudo, só não é mais igreja. A Europa está praticamente morta, o cristianismo não existe mais praticamente na Europa. O grande berço da reforma, onde os grandes homens de Deus pregaram um dia, hoje as igrejas morreram. Quando foi que começou isso, irmão? Eu creio que foi a partir do momento em que a teologia liberal, uma teologia que diz que Jesus não é o grande fundamento, de que ele não é o Senhor, uma teologia que diz que não há necessidade de arrependimento para herdar o reino dos céus, do dia que isso entrou na igreja, isso começou a matá-la. E assim aconteceu na Europa, acontece nos Estados Unidos, e se você não sabe, chegou aqui no Brasil. Meus irmãos, a teologia liberal, a teologia da prosperidade tem trazido tanto mal ao povo de Deus, que eu fico impressionado como é que eles acreditam nessas coisas. Vou repetir novamente. Do dia que a igreja deixar de confessar Cristo como seu Senhor Supremo, ela está fadada ao fracasso. Mas tem um lado contrário. A igreja ela permanece de pé por causa da grande declaração de fé que Pedro fez e que todo discípulo faz. Vamos ler novamente? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, meus irmãos, enquanto a igreja ficar sobre essa verdade, nem inferno, nem demônio, nem ditador, haja guerra ou não haja guerra, nem a fome, nem a miséria, nada vai fazer com que a igreja acabe. Ela vai triunfar sobre o inferno, sobre os demônios e sobre todo o mal que existe. Em cima dessa declaração, o Senhor é o Cristo. Meus irmãos, isso não é apenas doutrina.
Ah, irmão, já ouvi falar bastante isso aí. Lá na EBD da minha igreja, eu já estudei muito isso aí. Isso não é apenas doutrina. Isso é questão de vida ou morte, irmãos. A igreja que deixa de confessar Jesus como seu Senhor, não é apenas uma doutrina. É questão de vida. Se ela parar com isso, ela vai morrer. Porque o único fundamento da igreja é Jesus. Ela só vai triunfar se ela permanecer em Cristo como seu grande protetor. Jesus deu uma promessa aqui. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua, veja que ele chamou minha igreja. Queridos irmãos, saia dessa noite convicto de que o único dono da igreja não é bispo tal, não é apóstolo tal, não é pastor tal, não é convenção tal. O dono da igreja é Jesus. Ele é o Senhor da igreja e não a outro. E nós estamos seguros nisso. Eu não sei se você já ouviu reportagens onde mostra nossos irmãos sofrendo por causa do Evangelho. Na África, muitos são mortos, famílias inteiras são dizimadas por causa da sua fé em Jesus. Os terroristas, eles pegam muitos cristãos por aí no Oriente Médio e sobre a pontaria de uma arma, obrigam eles a dizer, aliás, a negar a Jesus Cristo. Isso dói, meus irmãos. Isso te faz perguntar, mas por que Deus está permitindo tais coisas? Porque famílias inteiras são massacradas e queimadas na África por causa de Cristo. Por que os terroristas matam todos os anos muitos e muitos cristãos? Por quê? Por quê e por quê? Meus irmãos, eu não sei a resposta. Não sei a resposta para lhe dar o porquê essas coisas acontecem. Eu só sei de uma coisa e eu falo isso com muito cuidado. O que eu vou dizer é que eu tenho muito cuidado quando eu vou falar isso. Não é que eu não tenha antipatia, mas eu não tenho sentimento pelos irmãos que estão morrendo. Eu quero dizer que nem isso, nem a morte do povo amado de Deus é o suficiente para destruir a igreja. Meus irmãos, se o mal pensa que matando o povo de Deus, isso vai fazer com que a igreja acabe, eles estão enganados. Sempre que a igreja foi perseguida, sempre que o povo de Deus sofreu na mão dos incrédulos, a igreja cresceu. Porque Jesus deu a seguinte promessa. Vamos ler novamente o verso 18. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nem a morte, nem o inferno, nem Hades, nem os demônios, nada, nem os terroristas, nada pode abalar a igreja do Senhor. Caminhando para o final, depois que Pedro declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus elogia Pedro, Jesus fala de que nada vai abalar a sua igreja, então ele diz o final, caminhando aí, verso 19. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus. O que você desligar na terra, será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. O Senhor deu as chaves do reino a Pedro e aos demais apóstolos. A grande pergunta é, que chave é essa? O que é isso? O que ela abre? Aonde está essa chave? A melhor resposta para entender essas chaves, como eu disse, são textos difíceis de se entender. A melhor resposta é o Evangelho. O Evangelho é aquilo que abre as portas do céu para aqueles que nunca imaginavam que um dia poderiam entrar. O Evangelho abre as portas do céu para aqueles que nunca nem mesmo pensaram que poderiam herdar o reino de Deus. O livro de Atos está cheio de relatos de pessoas que não eram do povo de Deus, ouviram o Evangelho e naquele momento as portas do céu foram abertas, ou seja, a chave destrancou aquilo que era impossível para eles. Meus irmãos, Jesus está dizendo que com fé, aquele que prega o Evangelho, as portas da vida eterna serão abertas. Desta forma, meus irmãos, o reino dos céus vai se expandindo. Foi assim que começou lá em Jerusalém, partiu para Samaria, avançou pelo mundo inteiro, chegou na Europa. E você está aqui hoje porque um dia você ouviu o Evangelho, ou seja, as portas do céu foram abertas e você ouviu a pregação
da palavra de Deus. Quem imaginaria de que um dia haveria um povo no Brasil ouvindo o bendito evangelho de Deus? As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Pedro não foi o fundador da igreja. Jesus é o grande pedra. Jesus não entregou as chaves a Pedro como uma espécie de poder. Você pode ligar e pode desligar. Não é essa a ideia. As chaves, ela não é um privilégio de um ou de outro. Na verdade, é a missão da igreja. A igreja, aos apóstolos e aos discípulos, foi entregada as chaves, ou seja, o evangelho, para que a igreja vá e abra as portas do céu por meio da pregação. Nós vamos encerrar aqui, mas antes nós vamos cantar um cântico. No outro domingo nós vamos continuar, se Deus permitir, a segunda parte dessa mensagem, que vai do verso 21 até o 23. Perdão, do 21 até o 28. Mas antes de cantarmos, quero que você pense o seguinte: quem é Jesus? Quem é o Cristo para você? Ele é o Senhor da igreja e da sua vida. Pedro declarou isso com convicção, mesmo não vindo dele. Foi Deus que revelou isso aí. Nós vamos cantar, meus irmãos, porque uma vez que confessamos Jesus como nosso Senhor, a única coisa que nos resta é adorar. É o que você vai fazer agora. Você vai adorar ao Senhor, porque você crê um dia de que Ele é o Filho de Deus.